Entrevista do século. Conversas para pensar a realidade e a transformação do Espírito Santo. Olá, bem-vindo, bem-vinda, bem-vinde. Eu sou Vitor Taveira, essa é a Entrevista do século aqui diretamente do Estúdio 42B, no centro de Vitória. Lembrando que essas outras entrevistas você pode conferir no nosso canal no YouTube, nas plataformas de podcast e também no seculodiario.com.br. Hoje nós estamos aqui com a presença da Juliana Teixeira, que é professora do Departamento de Administração da UFES, Universidade Federal do Espírito Santo, e também autora deste livro, Trabalho Doméstico, da coleção Feminismos Plurais, coordenado pela Djamila Ribeiro, e lançada pela editora Jandaíra. Uma série muito importante, né, tem sido de livros que tratam de questões, né, importantes para discutir no nosso Brasil de hoje. Então, bem-vinda, Juliana, obrigado pela presença. Você traz um tema muito importante, né, para a gente estudar. E eu queria até que você estava contando os bastidores aqui para a gente, como é que foi escrever esse livro, né? Em que momento que você escreveu, que você contasse um pouco do processo para a gente abrir o nosso papo aqui. Obrigada, né? É um prazer estar aqui conversando com você, estar conversando para o Século Diário. Eu acho que é uma oportunidade da gente falar e debater um tema que precisa ser discutido, que nos atravessa muito na sociedade brasileira, mas que fica silenciado em vários momentos, em vários aspectos, né? Então, assim, sobre esse livro, eu pesquiso o trabalho doméstico já tem mais de 10 anos, é meu tema de estudo. A minha tese de doutorado foi sobre o trabalho doméstico, mas a minha vivência em relação ao trabalho doméstico, ela ultrapassa a dimensão acadêmica, assim. E é o que vai acontecer muito com nós, assim, mulheres negras, né, e pessoas negras que chegam no contexto da universidade, no contexto da pesquisa científica, a gente acaba trazendo muito as nossas experiências, né, para falar, para produzir saberes, porque a gente está parte de um lugar onde os saberes de onde a gente vem, eles são silenciados nesse contexto, né. Então, assim, eu sou filha de trabalhadora doméstica, sou filha da Maria, eu vim de Minas, né, estou morando aqui em Vitória, né, dando aula na UFES, mas eu sou de Minas. E aí a minha mãe era uma mineira do interior, né, criada em roça, assim, que aí depois ela vai para outra cidade, que é São João del Rei, e ela trabalha a vida toda como trabalhadora doméstica. Ela, para uma mesma residência, mesma família, ela trabalhou por mais de 20 anos, e acompanhando o crescimento do casal, né, do casal de filhos e tal, mais de 20 anos com a mesma família, e ainda assim vivenciando, né, aquele misto, né, assim, que a gente vai falar assim, tanto da grandeza do trabalho, como também da miséria desse trabalho. Assim. Então, a minha mãe, mesmo trabalhando por mais de 20 anos com a mesma família, ela era super desvalorizada em várias dimensões, vários aspectos. E aí, assim, eu como filha única da Maria, né, e uma mãe solo, eu acompanhava muito no trabalho, assim, desde pequena. Então, em vários momentos eu ajudava para que a gente pudesse ir embora para casa. E aí eu fui crescendo muito vendo essa diferença entre o lugar de onde eu vim, né, de um contexto empobrecido, para o contexto dessa família, né, que é uma família de elite, assim, no contexto mineiro ali. Como vai se repetir em vários estados. Então eu cresci vendo essa dicotomia, assim, né? E muito vivendo esse bastidor, não no lugar de trabalhadora doméstica, mas de filha, e que em alguns momentos estava ali lavando uma louça junto com a minha mãe. E Um lugar extremamente presente, né? Uma realidade, Exato, não exato. É exceção, né? Uma realidade. Exatamente. E aí, assim, eu até falo no livro que eu lembro como que a minha mãe me ensinava a lavar a louça, o copo, para ficar perfeito, para não ter nenhuma reclamação. E aí, até hoje, é o jeito que eu lavo o copo, mesmo que seja para mim, né? Assim, que são esses saberes que vão sendo reproduzidos. E minha mãe faleceu quando ela tinha 48 anos, muito nova. De uma vida produzida muito nessa... Ela cuidou dos outros o tempo todo, mas não tinha essa possibilidade do cuidar de si, né? Então, o trabalho doméstico, ele marca a minha trajetória desde enfim, que eu me entendo por gente, né? Assim, desde que nasci, nesse sentido, nesse lugar de filha de trabalhadora doméstica. E aí acabou virando meu tema de pesquisa. Então, e aí o livro em si, da coleção, né, Feminismos Plurais, ele é um livro que ele vem no contexto da pandemia, da Covid-19, que a gente estava em trabalho remoto e tal. E aí o gatilho assim, para a produção desse livro foi uma
uma urgência, assim, uma dor, né, por um momento que a gente viu aqui no Brasil, a gente acompanhou, que foi a morte do Miguel, né, assim, o assassinato do Miguel, que, né, acho que, né, assim, acho que é essa palavra que politicamente é importante a gente falar nesse sentido, não necessariamente juridicamente, né, mas politicamente. O Miguel, né, lembrando, ele é uma criança, né, assim, de 9 anos, que a mãe, né, a Mirtes, teve que levar ele para no Nordeste, né, Recife, ela teve que levar ele para trabalhar, né, mesmo era uma época de isolamento, um dos primeiros momentos ali da pandemia, mas a mãe não tinha essa possibilidade de ficar em casa, né, não foi dispensado do trabalho doméstico, e aí ela leva o filho para trabalhar, as escolas estavam fechadas, e aí ela tem que sair do apartamento, né, onde ela morava, para passear com o cachorrinho, né, da patroa. E a patroa estava no ambiente, estava na residência, estava lá com uma manicure fazendo unha, e ela deixa então o Miguel por alguns minutos aos cuidados dessa patroa para poder passear com o cachorrinho, até muito numa dimensão de cuidado mesmo, para que o filho não ficasse exposto na rua, exposto no elevador, né, nesse momento de pandemia onde a gente teve, né, muitas mortes. E aí, né, essa patroa acaba deixando ele andar no elevador, ele fica querendo ir atrás da mãe, e ela deixa ele andar no elevador sozinho e ele cai do 9º andar, ele morre. Eu me lembro que quando essa notícia, a gente teve conhecimento desse caso, eu tinha acabado de sair de uma live, aquelas lives pandêmicas, né, assim, discutindo o trabalho doméstico. E aí eu estava inflamada, né, assim, naquele calor da discussão, acabou a live, eu fui acessar as redes sociais e vi a notícia, assim. E aí foi uma coisa que eu não consegui dormir, assim, foi muito um processo de dor mesmo pelo que aconteceu, e também, assim, aquele pensamento, eu poderia ter sido o Miguel, quantos de nós não poderíamos ter sido o Miguel, né? E aí foi nesse movimento que acabou surgindo, né, assim, o contato e o convite para o livro, para a escrita do livro. Então, é uma escrita que vem produzida nesse lugar, né? Enfim, é escrita no contexto da pandemia, não foi fácil esse processo de escrita nesse momento, mas era uma sistematização necessária, assim, desses mais de 10 anos de pesquisa, né? Assim, e de trazer na proposta da coleção, que é uma linguagem mais acessível para as pessoas, né? Entender que é um livro com custo mais baixo, se a gente comparar com, né, o preço dos livros, né, em relação ao consumo no país. Então, foi muito importante, assim, estar nesse movimento. Essa pretensão de ser acessível. Né? Exato. E tem uma coisa que você fala que é uma frase muito usada, é como se fosse da família, né? Sim. E isso, inclusive agora, nessa onda que teve de trabalho escravo, né? De denúncias e tal, isso é um elemento que aparece, né? Muito fortemente. Porém, né? Cabe desmistificar isso, né? Então, eu queria que você contasse um pouco de como você vê essa relação e por que não é verdadeira essa frase, né? Sim, sim. O trabalho doméstico ele é algo que a gente vai ver em vários países, né? Em vários contextos. Na questão no Brasil, a gente tem algumas peculiaridades, assim, né? Essa relação, por exemplo, de uma trabalhadora doméstica que ela fica anos trabalhando para uma mesma família é algo que dificilmente a gente vê em outros contextos, assim, né? Ela acaba assumindo, a trabalhadora doméstica no Brasil, ela acabou fazendo parte do modelo de família burguesa, né? É quase como se fosse o acessório, mas essa parte da família também vem esse misto, né? Entre proximidade, distância, entre afeto, entre também até um desigualdade. elemento de status social, né? Dentro dessas classes dominantes, né? Exatamente. Está em outro patamar. Exato. Assim. Ou de que você está em outro patamar, ou mesmo de ascensão social, de né? Ascensão assim, social, exato. Né? Como assim se acendeu, não tem uma trabalhadora doméstica em casa, né? Assim, isso vem muito desse lugar também do trabalho doméstico como trabalho inferiorizado, né? E aí no Brasil, nessas relações duradouras, desde o contexto escravista, né? Que você tem esse não reconhecimento desse trabalho, dessa atividade dessas mulheres como efetivo trabalho, porque estão nesse lugar da escravização, né? E a escravização ela produziu uma dinâmica que é assim, não foi só a negação da branquitude para essas pessoas, a negação da humanidade mesmo, né? A categoria de raça, a categoria negra, ela foi criada pelas pessoas brancas para alegar a não humanidade, né? Assim, o Frantz Fanon é um intelectual que ele vai dizer,
O branco, ele não criou o negro para falar eu sou branco e você é negro. É para dizer eu sou humano e você é negro. Então, nesse processo, você tem muito uma ideia de que estão fazendo aquilo porque são inferiores mesmo, assim. Não à toa, até hoje, um dos xingamentos racistas que a gente mais ouvia macaco, né? Que vem desse contexto de animalização dessa pessoa, né? De uma consideração de uma não-humanidade. Então, dentro desse contexto, né, se eu tenho ali quase que uma não-humana ali dentro da casa, mas é uma humana, tem as mesmas características, eu vou trazendo para esse histórico em que vários trabalhos vão sendo historicamente reconhecidos, mas o dessa mulher não, essa frase do como se fosse da família, essa consonante quase, ela é muito importante, né? Então, assim, elas vivenciam, compartilham do cotidiano, mas é um cotidiano muito segregado, né? O famoso quartinho da empregada diz muito sobre isso. Quando a gente tinha um contexto que a maior parte das trabalhadoras domésticas residiam nas próprias casas em que elas trabalhavam, elas não tinham a própria casa para voltar, né? Você tem esse quartinho, né, insalubre, né, assim, em termos de condições, de tamanho, né, de ventilação, e sempre um lugar muito demarcado. Qual que é esse lugar? Perto da cozinha, perto da área de serviço, né? Nunca é um quarto que é ali no corredor junto com os quartos da família. Então, essa demarcação simbólica, ela vai muito nesse processo, né? Uma demarcação também do tempo de comer, ela prepara a refeição, mas ela come depois de todo mundo, ela come em outro espaço, né? Então, esse quase parte da família foi ajudando no Brasil a contribuir para a alta informalidade. Porque se ela é quase parte da família, por que eu vou assinar a carteira dela? Como se fosse da família, né? Até hoje a gente vai ter algumas mulheres aí que estão nesse lugar das mães pretas, assim, no Brasil, né? Assim, que convivem ainda com essas famílias, às vezes não tem mais familiares vivos e vivem nessa relação. E aí a gente vai culminar no extremo disso, que são essas mulheres em condições que a gente vai chamar de análoga à escravidão, né? Sim, quando tem essa residência no próprio lugar de trabalho, esses tempos de trabalho e não trabalho, ele não existe também, né? Não tem, acabou o meu trabalho. Acaba sendo acessado o tempo todo, né? E assim, a gente fala do trabalho doméstico, a gente tem o trabalho doméstico remunerado e não remunerado também, né? Isso também é outra questão, né? Eu não sei como é que você trabalha, porque tem esse trabalho que é realizado, às vezes, pelas donas de casa, ou nem sempre, né, pela esposa, às vezes enfim, que também trabalha, mas tem a dupla e a tripla jornada, né? Sim. Então, tem várias questões, que também é uma invisibilidade econômica, né, desse processo. Não sei como é que vocês estudam desde da economia, da administração, como é que vocês enxergam assim, essa importância econômica desse trabalho doméstico, seja ele remunerado ou não? Sim, que é o que, né, a gente já estava até conversando antes, que é a questão da economia do cuidado, né, assim, que é uma economia que ela envolve um trabalho gigantesco e historicamente desempenhado, né, quase, preponderantemente por mulheres, né, e que vai trazer, né, assim, a gente tem um conceito que a gente trabalha muito, que é o da interseccionalidade, né, que assim, para eu entender uma opressão na sociedade, como se produz uma desigualdade na sociedade brasileira e em outras também, só a categoria raça não dá conta de explicar, só a categoria de classe não dá conta de explicar, só a categoria de gênero não dá conta de explicar. E aí, nesse ponto do trabalho doméstico, que ele vai ser tanto remunerado quanto não remunerado, ele vai ser invisibilizado, você tem muito um reforço, obviamente tem uma questão aí de racial, né, que perpassa, mas você tem, particularmente, um reforço muito grande de duas categorias de opressão. Né? A categoria de classe, e aí como que o capitalismo produz esse recorte, né? E a categoria de gênero. Uma coisa reforça a outra. É interessante para o capitalismo que o trabalho doméstico ele não seja visto como trabalho, que ele não seja valorizado. Por quê? Se a gente partisse do princípio que o trabalho doméstico ele é algo importante, que aí seria aquela divisão entre trabalho dito produtivo e o trabalho dito reprodutivo. Né? Numa sociedade dividida por gênero, você teve historicamente, né, o trabalho produtivo com os homens, o trabalho reprodutivo, que envolve o cuidado
das crianças, o cuidado da casa, o cuidado do próprio homem que está indo para esse trabalho produtivo, né? Você vai ter uma dinâmica em que o capitalismo ele vai dizer o que é trabalho, o que está na esfera produtiva das relações, né? E nem todos, né? Porque tem um trabalho informal ali que escapa também, né? E que ele não tem esse reconhecimento. O trabalho reprodutivo, ele fica numa dinâmica que vai até ser biologizada. Pô, eu nasci mulher, então eu nasci para aquele trabalho. Eu estou fazendo algo que é da minha natureza. Então, historicamente, você foi justificando essa desigualdade na questão do cuidado desse trabalho doméstico por uma suposta ligação maior das mulheres com essa dinâmica do cuidado. Por quê? Como o corpo da mulher, esse corpo que biologicamente tem uma ligação maior com a função reprodutiva, é como se, né, esse corpo tivesse menos condições de sublimar os instintos da maternidade para estar na esfera produtiva. De deixar o filho para estar na rua e por aí vai. Esse ponto que vai criando essa ideia de que seria algo biologicamente justificado, ele, na verdade, é socialmente produzido, né? Então, uma coisa vai reforçando a outra. E vai reforçando também, inclusive, que essa divisão sexual do trabalho, ela funciona também só para as mulheres não negras. Porque as mulheres negras sempre estiveram, indígenas, né, os povos originários, sempre tiveram espaços públicos trabalhando. Então, essa divisão também, para elas, não funcionava. Então, uma coisa vai reforçando a outra. Para o capitalismo é interessante que esse trabalho doméstico, essa economia do cuidado não seja valorizada. Por quê? Se a gente fosse pensar que esse trabalho teria que ser diretamente remunerado, eu teria que criar, né, políticas públicas para que essas mulheres que estão dentro da casa elas pudessem ter a sua renda. Ou eu teria, por exemplo, que compensar mais o trabalho de quem sai de casa. Então, eu teria que aumentar os salários. Né? Uma dinâmica capitalista da vida você não quer. Então, essa opressão sexista, essa opressão de classe, uma vai reforçando a outra. Assim, né? E aí, acho que só para a gente trabalhar com as metáforas da vida, assim, acho que eu trouxe esse prato aqui, que é um prato de Ágata, né? Assim, que é um prato esmaltado, que tem muito essa questão da memória de vó, né? Assim, da memória daquela comidinha caseira, né? E aqui tem a palavra sustância, né? Assim, acho que é muito importante essa sua pergunta para a gente pensar a questão dessa economia do cuidado, que ela dá sustância para a nossa sociedade. Ela dá substância para essa sociedade. Né? Se eu tenho alguém ali engravatado indo trabalhar com esse padrão terno-gravata, que é um padrão europeu, inclusive, né? Para um país tropical como o Brasil, alguém, né? Se não foi ele mesmo, alguém limpou, alguém alimentou, né? Então você tem toda uma dinâmica que você vai invisibilizando o que dá a estrutura da nossa sociedade. E são preponderantemente mulheres, né? Assim, e majoritariamente mulheres não brancas, né? Então você tem essa invisibilidade e ela vai ser também explicada pelo racismo nesse sentido. Né? É politicamente interessante que as pessoas negras elas fiquem à própria sorte, né? E com o trabalho que der para fazer, né? Então acho que é um pouco nesse sentido, assim. Alguns países vêm avançando também nesse debate do reconhecimento, né? O Equador no âmbito constitucional, acho que até a Argentina vem debatendo para que se possa pensar a política. Como você falou, é o sustento, é o mais importante. O que pode ser mais importante para uma sociedade, por exemplo, que o cuidado das crianças, né? Que vão ser esse futuro. Então, assim, me parece que se a gente tira isso, tipo, desaba a sociedade, né? Claro que isso é impossível, mas a gente não dá para perceber. Quer dizer, as pessoas conseguem hoje, né? Até hoje pensam, não pensam nisso, na verdade, né? Mas se você for pensar, não tem como você ter uma sociedade sem essa base de sustentação e que ela mereceria outro lugar social, outro olhar e outra valorização. E se a gente botar na ponta do lápis quanto custaria isso, a gente teria uma conta que seria muito alta, né? Se fosse o quanto vale realmente esse trabalho pela sua importância, seja o que não é remunerado pelo que é uma remuneração justa, a gente teria uma grande transformação social, né? Na estrutura social. E, inclusive, assim, e esse é um outro lado também, vou dizer com uma certa, quer dizer, porque muita gente, né, dessas elites vai falar, não, mas
poxa, pelo menos ela tem um trabalho, eu estou ajudando a gerar um emprego, né? E o que é, né, enfim, a gente pode conversar sobre isso, mas assim, também tem um outro lugar, eu acho que você falou um pouco, que é o lugar das trabalhadoras também, né? Porque isso é um sustento, isso é um trabalho digno. É uma complexidade porque é um trabalho não reconhecido, mas que também carrega a sua dignidade, né? Enfim, ainda uma pergunta não, mas queria colocar algumas coisas para você comentar também sobre isso. Não, com certeza. E assim, para além de uma dimensão da questão dessa não dignidade que eu acabo não conferindo para esse trabalho, de uma renda inadequada, você vai minando possibilidades de mobilidade social, né? E se ela quiser fazer outro trabalho que não seja aquele trabalho? Ela tem essa possibilidade nesse contínuo social? Né? Assim, inclusive, às vezes, quando a gente fala de carreira, né? Carreira é privilégio para poucos. Quem tem a possibilidade de pensar em construir uma carreira? Um monte de gente está trabalhando, né? Assim, aquilo que a gente fala, né? Você trabalha, você vende o almoço para comer a janta, né? Assim, então é muito nesse viés do trabalho, numa questão de sobrevivência imediata, né? Assim, é para hoje, para eu me alimentar hoje, alimentar minhas crianças hoje. Todo esse processo, ele tem gênero, tem raça, né? E tem classe nessa invisibilidade. E aí, falando sobre essa questão de mobilidade, né, assim, queria até ler um trecho assim, de um relato de uma trabalhadora que eu conversei, né, nesse livro, porque no livro também eu trago esses relatos dessas mulheres. E aí eu começo assim, o livro com né, vou ler um trechinho aqui, que é de uma trabalhadora doméstica de Minas, que ela vai dizer o seguinte: marcante que aconteceu foi uma senhora que eu trabalhei que era doente. Isso marcou muito porque ela tinha uma confiança comigo. Quando ela estava assim no finalzinho de vida, ela não deixava ninguém dar banho. Só enquanto eu não chegasse, ela não tomava banho. Porque ela achava que eu não ia deixar ela cair no chão, sabe? E aí isso marcou muito, coitada. Ela tinha uma confiança danada comigo. Aí pediu para fazer uma comidinha, disse que o arroz doce que eu fazia era igual ao da mãe dela. Aí eu fui, fiz, foi a última comida que ela comeu, sabe? Que passa muito nessa coisa do afeto que permeia esse trabalho, mas o afeto é uma desigualdade, e essa possibilidade é dessa não mobilidade. Essa trabalhadora que conversou comigo, que conta sobre essa passagem, assim, que ela fez a última comida que essa mulher comeu, né? Muito nesse lugar também de que a trabalhadora doméstica no Brasil, às vezes ela é contratada para ser babá, mas ela está limpando a casa também, né? Então, ali ela estava cuidando de uma senhora, né? De uma mulher idosa. E aí, essa mulher, quando eu pergunto para ela assim, o que você queria fazer mesmo, assim, da vida? O que você queria trabalhar? Ela disse que queria ter um restaurante. Nesse lugar da relação que ela tem com a comida. Exato. Às vezes são exímias cozinheiras, né? Sim, exato. Então, assim, qual que é a possibilidade que ela tem? Até hoje, ela está trabalhando como trabalhadora doméstica. Ela não está com o restaurante dela, né? Assim, então, são essas não possibilidades, né, de outras vivências, assim, que vão sendo minadas mesmo, né? E possibilidades de vida mesmo, né? Assim, de uma necropolítica que a gente vai falando, né? Assim, quando a gente fala do Miguel, quando a gente fala, né, a primeira pessoa que tem um registro, né, oficial que morreu por Covid no Brasil foi uma trabalhadora doméstica, né? Assim, então, que estava trabalhando... Que pegou de patrões que tinham voltado do exterior, Sim. né? Que estavam com sintomas que não abriram... Aliás, não só não abriram mão, como demandaram ela, né? A presença dela para esses cuidados. Né? Exatamente. E assim, mas assim, é interessante você falar também dessa não mobilidade, porque por outro lado, e aí nós estamos falando de casos que são mais excepcionais do que propriamente, né, uma mudança estrutural de fato, mas eu acho que você representa, não é um exemplo só, né, de pessoas que, né, hoje como professor universitário, vai no curso de administração, que é tradicionalmente elitizado ali, muito branco e tal, muitas pessoas, quer dizer, a resistência talvez de algumas mães que não conseguiram fazer essa mobilidade, ela foi depositada nos filhos e filhas que hoje, nesse processo político, social, também de lutas, de conquistas que não só individuais, porque existe também, né, a luta individual, o esforço, mas também existem mudanças mais estruturais que permitem furar essas bolhas, né?
Então, como é que você vê esse movimento também? Como que você enxerga, a partir da sua experiência, mas dessa experiência também ampliada, a resistência dessas mulheres nesse sentido também, de dar suporte, além de toda a carga de trabalho, cuidar para que os filhos e filhas tenham um outro destino, né? Sim. Não, é muito bacana você falar disso, né? Porque é isso. Se eu estou falando de uma não mobilidade de vários trabalhadores domésticos no país, a gente teve um movimento importante, sim, de vários filhos e filhas de trabalhadoras domésticas que conseguiram essa mobilidade, muitas vezes não necessariamente econômica, né? Porque aí é uma outra discussão para a gente fazer, né? Não necessariamente, por exemplo, que eu estou ali como professora, né, federal, a gente fala, né, assim, o salário para alguém dessa pertença, dessa dinâmica, dessa história, não é o mesmo, né? Assim, porque a gente não tem renda de outras coisas, a gente vive do salário, só do salário, e é um salário que ele muitas vezes vai ser compartilhado numa dinâmica familiar bastante precarizada, né? Assim, que você tem que apagar vários incêndios ali, né? Então é diferente, tanto e também a própria condição de acesso não é igual, né? Não é igual de uma pessoa que teve aulas de inglês, de francês, não sei o que lá. Mas são avanços, a gente sabe que é ínfimo em relação ao que a gente merece, né? Assim, mas são avanços. E é um movimento que ele acontece, assim, muito nesse lugar, e assim, até falando pessoalmente, assim, eu lembro que quando eu comecei um processo de terapia, né, de psicanalítica, a minha terapeuta, ela é uma mulher negra, né, assim, que faz uma clínica racializada, e eu me lembro que eu contando sobre a história da minha mãe, logo na primeira consulta com ela, assim, na primeira sessão, ela pediu para que eu lesse o livro o livro Ponce Vivência, da Conceição Evaristo, para a gente trabalhar na clínica, até te deixo como dica aí também, né, Conceição é uma das nossas que nos ensinam muito. E muito nesse lugar a gente vai trabalhar muito nessa ideia de que, sua mãe, ela não conseguiu, ela faleceu cedo, mas ela, né, assim, eu sou um produto dessa luta dela. Uma resistência assim. Invisível, Exato, né? Mas exato. E aí, assim, além disso, no contexto brasileiro, a gente vai ver uma série de políticas públicas, né, de governo anterior, né, assim, que ajudou nesse processo dessa mobilidade, as cotas nas universidades, né, as cotas raciais nas universidades e várias outras políticas de maior acesso à educação. Ali nos anos 2010, 2011, mais ou menos, a gente teve uma grande virada que foi percebida mesmo na estatística. Assim. Até 2010, o trabalho doméstico ele figurava como essa principal ocupação dessas mulheres no Brasil. E aí, em 2011, a gente tem uma virada que elas migram para atividade comerciária. Vai trabalhar como vendedora numa loja, né? Isso, em termos econômicos, inclusive, não necessariamente elas iam ter um salário maior. Muitas delas foram para o comércio para receber algo menor que elas recebiam como trabalhadoras domésticas. Mas por essa mobilidade e para se livrar, muitas vezes, desse estigma social que se tem sobre a trabalhadora doméstica assim, no Brasil, né? Que a gente precisa falar sobre ele, porque é um trabalho digno. Seria um status social do comerciante. Então, você tem essa virada muito propiciada por essas filhas e filhos desses trabalhadores domésticos que conseguiram um acesso maior à educação. Né? Então, assim, a gente teve um movimento que ele tem impactos que estão nos dados oficiais mesmo. Assim, né? Então, é uma percepção que a gente, né, de vida mesmo, dos colegas que a gente vai vendo, das histórias que perpassam a gente, né, nesse espaço da universidade, outros espaços que a gente acessa, mas que está na estatística também, né, assim, de como essa ocupação foi se alterando. Tanto que ali nos anos 2010, 2011, não sei se você lembra, tem uma novela da Globo que era Cheias de Charme, e aí popularizou-se o termo empreguete na época. Tinha uma música, Levo vida de empreguete, eu pego a 7. E aí, empreguete virou assim, uma expressão que até hoje tem gente que vai falar da novela, lembra e fala empreguete, né? Que tem um sufixo "ete", que é um sufixo pejorativo, assim, nesse sentido. E aí, teve essa novela que cria dessa visibilidade para as trabalhadoras domésticas, mas mesmo essa novela, a personagem da Thaís Araújo, que eram 3 protagonistas trabalhadoras domésticas, ela era a única negra, era super estereotipada, era que falava super errado em relação ao português culto, que tinha a vida mais ferrada, né, assim. E você tem toda essa estereotipia nesse lugar, e começou a grande mídia muito a falar sobre o trabalhador doméstico, como é que elas estavam conseguindo comprar a própria casa, sendo diarista.
E foi justamente um contexto dessa transição delas para a atividade comerciária que começou a ficar difícil achar mulheres que queriam trabalhar como mensalistas. Né? Que a escassa... Aí até uma expressão... Eu lembro que teve uma época que teve as polêmicas na classe média, que não conseguiam mais. Com esse negócio, teve o lance dos direitos, da carteira assinada. Isso está muito difícil. Estão cheias de 9 horas, não se fazem mais empregadas como antigamente, né? E você tem essa mudança nessa questão do nível de submissão nessa atividade. Né? Uma diarista, se ela tem como pacote dela não passar roupa para você, ela não vai passar roupa para você, porque não faz parte do trabalho dela, né? Assim, a mensalista não, né? Ela estava muito mais ali... Tá com as horas à disposição, exato, mais ou menos. Sim. E é interessante aí 2 coisas, né? Uma, eu ia te falar, assim, ainda nesse tema, como que essas filhas das empregadas, das lavadeiras, enfim, que hoje estão ocupando outro lugar social, outro lugar profissional, elas têm colocado isso com muito orgulho. Isso é muito interessante, porque poderia ser justamente o contrário, poderia ser tipo, eu estou em outro lugar e estou com, né, não vou omitir essa parte porque eu posso ser mal vista, e ao contrário, né, isso tem sido colocado e o próprio trabalho que você faz geralmente joga a luz sobre essa questão, né, sem romantizar, mas também sem esconder esse lugar, né. Sim. Isso é muito interessante. Sim. Mas você falou, sem romantizar, mas sem... Assim, dando lugar de protagonistas que essas mulheres precisam ter, assim, né? É um pouco isso. E a população negra, por exemplo, no Brasil, né, assim, ela teve muito pouco acesso a conhecer sua ancestralidade, assim. Eu não consigo fazer uma árvore genealógica, assim, minha, né, assim. Não só mortes muito precoces, né, como coisas que não são datadas, não estão registradas, né? Então, quando a gente reivindica e traz as nossas mães, as nossas vós pretas nesse contexto, vem muito nesse lugar também. Assim, sim, isso é crucial. Falei das lavadeiras, teve um filme, né? Filhas de Lavadeiras, da Edileuza, que até daqui do Espírito Santo, né? A professora lá em Brasília, que ela ganhou o prêmio e trazia isso, né? E aí a importância de ter, eu acho, se eu não me engano, até aborda em algum momento, se for uma entrevista sua, a importância de registrar essas coisas, porque essa não memória é fundamental, né? Assim, porque eu acho que era justamente quando você fala uma coisa que eu voltando um pouco no tempo, que eu acho que é interessante trazer também, que é a transição da escravidão doméstica para o trabalho doméstico, que eu acho que é algo pouco visto. A gente, quando fala, se fala mais talvez dessa transição rural, que a maioria dessa população escravizada estava em zona rural, mas esse trabalho doméstico era muito presente, muito numeroso também. E você traça, acho que no começo do livro, um pouco dessa perspectiva, assim, como é que se dá esse processo e quais são as manutenções, né, as diferenças e as manutenções de um processo para o outro, porque há uma continuidade. Sim. É isso, né? Assim, no contexto escravista, né, tem uma fala que eu sempre repito, assim, quando eu estou falando de trabalho doméstico, é que, né, a antecessora da trabalhadora doméstica no Brasil é a escravizada doméstica, né? E aí são as mulheres que eram escravizadas, que eram escolhidas especificamente para ficar dentro das residências, né? Você tinha um contexto... Era até um lugar... uma pessoa escravizada era um lugar mais almejado, inclusive, né? Sim. Porque era um lugar que tinha outra relação de trabalho e outra relação de poder. É interessante alguns estudos da história que vem dando luz também como é que essas estratégias, né, de sobrevivência ali naquele ambiente totalmente hostil, né? Que dava mesmo. Algumas proteções, né? Mas dava e não dava ao mesmo tempo. Não dava porque era um sistema especialmente em relação à questão das violências sexuais. Exato. Porque aí, como elas estavam dentro das residências, elas estavam mais expostas, né? Aquele famoso, né? A gente cresceu muito vendo, até tem músicas que vão reverberar isso, assim, populares brasileiras, que é a visita ao quartinho da empregada, à noite, né? Assim, muito nesse lugar de um corpo ali que está disponível para o sexo. E aí, nessa dimensão, sim, tinha uma questão de um status maior, muito em função, porque, primeiro, eram mulheres que elas se vestiam melhor, assim, do que as
as escravizadas, né, elas recebiam vestes melhores do que as escravizadas que estarem estavam dentro na de casa, fazenda, né? por estarem dentro de casa, e porque as vestes delas denotavam o poderio da família. Então, aquela coisa do Curioso. acessório da família burguesa, elas passam a compor esse modelo de família burguesa, né? E aí elas passam a ser muito necessárias nesse modelo de escravização, porque você tem uma dinâmica em que as mulheres que vieram portuguesas, assim, elas eram mulheres que se casavam muito cedo, né? Elas tinham que se casar muito cedo, e elas começavam a ter filho muito cedo, sem questão, né, de anticoncepcional, e aí era um filho atrás do outro, e elas aqui, nessa questão do clima tropical, elas não davam conta, né, assim, nem de amamentar muito essas crianças. E aí, de quem eram os corpos, por exemplo, que estava disponível com leite? Mas nem sempre essa mulher tinha o direito de amamentar a própria criança, né? Porque eram crianças que eram vendidas, às vezes, cedo, né? Assim, para outras famílias também. Então, não necessariamente estavam ali, né? Então, é um direito negado, inclusive, à própria amamentação, em várias dimensões, né? Então, você tem... E aí tem a estratégica, você né, tem uma palavra que você trouxe, que era uma posição estratégica dessas escravizadas domésticas na questão da resistência, né? Desenvolvimento de resistência. Muitas mulheres que eram escravizadas domésticas, né? Elas ajudavam os movimentos, né? Dos quilombos, né? Dessas organismos de resistência dos próprios escravizados, porque elas tinham informações sobre se iam viajar, né? Assim, se a família ia viajar, se não ia, quando ia estar presente, quando não ia estar. Então, elas eram pontos estratégicos dessa dinâmica de resistência escravista. Mas tinha toda essa dimensão de estar muito exposta à violência sexual, né? Assim, desses senhores dentro dessas residências. E aí começa esse imaginário da mãe preta também, né? Porque elas criaram muitas crianças dessas famílias, né? Assim, elas foram as mães de muitas dessas crianças. E aí elas tinham afeto, né? E aí essa coisa do afeto, né? Então, assim... Até hoje a gente vai ver muita fala, assim, às vezes pipocam uns vídeos nas redes sociais, assim, que geram polêmica, né? Eu casei e a minha mãe me passou a trabalhadora dela, né? Aquela trabalhadora que vai passando de geração em geração para a família. Uma relação de extrema confiança, né? Porque tá com acesso a tudo da família. Exato. De extrema confiança e de extrema precarização, né? Assim, então, é sempre essa dubiedade. E aí, quando você tem esse reconhecimento... Aí tem várias fases, né? Aí, quando você abole a escravização, elas permanecem ainda nessas casas sem receber dinheiro, em troca de alimentação e moradia, porque vão viver como, né? E aí vem muita expressão criada, né? E aí, quando elas começam a conseguir ter a sua própria residência... Né? No Rio, a gente vai ver muito surgimento das favelas, dos cortiços, muito nesse processo, né? Dessa ida dos ex-escravizados para os morros. E aí você tem uma dinâmica no Brasil que é o que a gente chama de medo burguês em relação aos criados. Porque qual que é a insígnia que eles poderiam trazer dos lugares que eles moram para dentro de casa, né? Então, aquela coisa que vai estar alguns filmes brasileiros vão trazer isso, assim. A música que ela escuta no radinho dela, meu filho não pode ouvir, né? Assim, tem todo um controle moral de como ela se comporta ali dentro, para passar um exemplo para os filhos, para não trazer essas práticas periféricas, né? Muito uma ideia de que as doenças estavam ali, são elas que trazem essas doenças. Então, você vai criando essa resistência muito grande, assim. E aí, nessas várias trajetórias, assim, o trabalho doméstico no Brasil ele vai ser reconhecido como trabalho em 1978, assim. É que a gente tem uma lei que vai regulamentar esse trabalho. E aí, nessas várias fases, né, assim, que antes a gente tinha mais as mensalistas residentes, que trabalhavam numa casa só, recebiam um salário mensal e ainda moravam na própria casa. Depois elas começam a ter a própria casa, moravam na própria casa que trabalhavam, depois elas começam a ter a própria casa, né, para ir e voltar, para circular. E aí hoje a gente tem percentualmente a gente vai ter mais os diaristas, né? Mas a gente ainda tem as mensalistas. Essas trajetórias diferentes do trabalho doméstico, elas vão trazendo avanços, alguns, em relação às condições de trabalho, né? Especialmente legais, mas não necessariamente do ponto de vista ali, do cotidiano das relações, né? Porque esse é o que a gente vai falar né? Eu falo muito, né, do saudosismo das relações escravocratas nessa relação. Eu estou sempre querendo aquele nível de servidão. Quanto mais ela quiser ser fiel a mim, não se importar com o horário de trabalho, com o dia que folga, né? Assim, tá ótimo, né? Então...
tô me beneficiando. E às vezes a pessoa que está colocada numa situação subalterna, ela não consegue ter uma força para questionar isso, né? E aí eu acho interessante, se eu pudesse trazer, como é que você tem acompanhado a organização política dessas mulheres também, porque essas conquistas não vêm do nada, né? Também estão sendo feitas articulações políticas e tem, acho que, atuações muito interessantes, né? Inclusive no Espírito Santo, né, assim, a gente tem, né, assim, aqui a gente teve, né, uma das pioneiras, assim, também desse movimento do sindical das trabalhadoras domésticas no Brasil. A gente tem o primeiro sindicato de trabalhadoras domésticas em Santos, São Paulo. E é interessante que, assim como a gente fala das dinâmicas de resistência dos povos escravizados, né, no contexto da escravatura, você tem uma dinâmica de... Essa organização política das trabalhadoras começa, né, entre as trabalhadoras mensalistas, as que residiam na própria casa em que trabalhavam. E é aquela coisa, né? Assim, está lá no quartinho dela à noite, ela vai ser acionada a qualquer momento. Mas tinha algum momento que ela se encontrava num passeio ali para dar uma descansada, num prédio, por exemplo, para conversar uma com a outra. E esses encontros, assim, nesses passeios, né, dos locais que elas moravam e trabalhavam, é que começou a gerar essa organização política. No início, até nessa experiência de Santos, elas tiveram a ajuda da própria Igreja Católica, assim, né? Que cedia o espaço ali, né? Elas iam para a missa, né? Então, pós-missa, elas tinham ali um espaço para se organizarem politicamente. A gente tem hoje um movimento sindical bastante forte, assim, bastante atuante nas próprias conquistas legais que os trabalhadores domésticos tiveram no país. A gente tem a FENATRAD, que é a Federação Nacional das Trabalhadoras Domésticas, que vai estar congregando os sindicatos. Aí tem sindicatos por vários estados, vários territórios, que são super invisibilizados. Eu acho que é importante, assim, né? Assim, agradeço a sua pergunta e acho que sempre que eu posso falar sobre isso, porque tem muita trabalhadora doméstica que está em casa que não sabe que tem um sindicato, né? Assim, e aí, primeiro, a gente chama sindicato, mas nem todos os estados, né? Assim, tem força sindical, né? Isso é regulamentado como sindicato mesmo, não tem contribuição sindical, né? Elas vivem dos corres, né? Assim, e são, muitas vezes, sindicatos geridos por trabalhadoras domésticas que são trabalhadoras domésticas, que estão atuando como trabalhadoras domésticas. Eu lembro, assim, eu fui gravar uma vez num programa de casa da Globo, era o dia 27 de abril, né? Comemora o Dia Nacional da Trabalhadora Doméstica, e aí estávamos eu e uma trabalhadora doméstica, que é a Cleide Pinto, né, que eu super acompanho o trabalho, que ela é uma força muito sindical ali do contexto do Rio de Janeiro, né? E aí a gente gravou o programa de manhã e era num sábado e ela tinha horário, estava com o horário apertado, porque ela ainda ia fazer uma diária. Né? Assim, nem nesse dia ela teve um descanso desse processo. E está ali na luta sindical, né? Ela é uma das grandes lideranças. Então, são mulheres que também se sobrecarregam nessa luta para que ela aconteça, né? E aí, assim, no contexto da PEC das domésticas, né, que foi em 2013, que culminou na Lei 150, lá em 2015, que regulamentou esses direitos que foram estendidos aos trabalhadores domésticos, elas estavam nesse movimento, assim. E elas têm muito, né, assim, uma ligação com o movimento negro no Brasil, né? Essas primeiras lideranças das trabalhadoras domésticas no Brasil, elas tinham já uma experiência do movimento negro. De politização, né? Exatamente. Então, né, assim, há uma ligação muito forte entre esse movimento e o movimento das trabalhadoras. E hoje, no Brasil, assim, uma das grandes pautas que elas estão atuando não só, assim, a gente teve a PEC das domésticas, que regulamentou bonitinho, mas ainda hoje, de cada 10 trabalhadoras domésticas, 7 ainda estão na informalidade. E aí a gente poderia dizer, não, mas tem as diaristas, que não configura vínculo empregatício, né? Se ela for na sua casa até 2 dias na semana, não configura o vínculo, ela é diarista. Mas mesmo as mensalistas que trabalham numa casa só, recebem o salário mensal, de cada 10, 5 não tem a carteira assinada. Então, esse descompasso, né? Uma dinâmica legislativa que ela não é acompanhada de políticas públicas, não é acompanhada de um imaginário, uma mobilização desse imaginário das pessoas, né? Assim, não vem para a prática, para a vida efetiva dessas pessoas, né? Sim, inclusive fiscalização e tudo mais, né? Exato. O que dificulta também, porque a gente está falando da casa das pessoas. Exatamente. Né?
mais difícil, né? Sim. Por isso que os sindicatos são muito importantes, porque eles fazem esse elo dessas mulheres que estão em casas isoladas, espaços privados, trabalhando, com a politização, né? Assim, então, são movimentos extremamente importantes para a gente visibilizar. Assim. E aí você fala também da interseccionalidade, né? Tem a questão de raça, né? Étnico-racial, porque também tem mulheres brancas, embora a maioria sejam mulheres negras. Isso tem um significado, uma representação na forma de trabalho, né? Enfim, o que isso significa, ser uma mulher branca ou ser uma mulher negra no trabalho doméstico? Não, é uma ótima pergunta, assim. Estatisticamente, assim, 64% das trabalhadoras domésticas no Brasil, elas autodeclaram negras. A gente estima que esse valor é maior por conta do pouco letramento racial que a gente tem, né? Assim, desde a educação básica, assim. Então, muitas aí, tem uma margem aí que a gente estima que são mulheres negras, mas não se veem, são lidas como negras na sociedade, mas não se veem dessa forma, né? Existe uma diferença, sim, né? Assim, ambas vão sofrer a opressão nesse trabalho, obviamente. A gente está falando de um trabalho que ele é subalternizado na sociedade, mas há diferenças, né? Assim, assim, nas minhas pesquisas que a gente vai conversar com essas trabalhadoras, né? Assim, teve uma das pesquisas que eu falei com 50 trabalhadores, entrevistas aprofundadas, assim, elas relatam muito dinâmicas, assim, das diferenças no tratamento no condomínio que elas trabalham, né? Assim, as que são brancas, elas andam no elevador, elas são confundidas com moradoras e são tratadas amistosamente como moradoras, né? Essa própria questão da divisão também entre o lugar do elevador social e do elevador de serviço. Jorge Aragão já cantou, né? Um emblema, um símbolo forte, né? É um símbolo forte. E aí, muito num lugar também das possibilidades diferentes das próprias relações de trabalho e dinâmicas de contratação e não contratação. Né? Muitas pessoas vão preferir que sejam, se ela for branca, melhor, né? Assim. Então, tem várias camadas aí, né? Quando você tem a questão racial muito ligada ao trabalho doméstico no Brasil, elas são as que sofrem maiores violências e que também têm as rendas menores, né? E tem uma outra questão que, né, assim, que é independente da gente pensar dessa ocupação entre elas serem brancas ou não brancas, o imaginário que se tem no Brasil do trabalho doméstico é um imaginário que vem a questão da mulher negra, assim. E um estereótipo bem específico dessa mulher negra. Não é necessariamente aquela que tem o estereótipo da mulata, tipo exportação, que vai ser hipersexualizada. Mas é a outra que eu olho e falo, e eu lembro da mãe preta, sabe? Que eu levo para um outro lugar até estético, né? Então, eu me lembro, assim, tem uma coisa que foi muito forte no Brasil, quando a gente teve o programa, né? A implementação do programa Mais Médicos. E aí vieram médicos e médicas cubanas para o Brasil. Teve até um post, né, assim, na rede social, na época era o Facebook, que super viralizou, assim, né? Que ela chamava Micheline Borges, até, foi uma coisa publicizada, assim. Ela comentando sobre essas médicas cubanas que estavam vindo, como é que... Eu não confio, elas não têm cara de médica, elas têm cara de empregada doméstica, né? Assim, no Brasil, há uma cara dessa empregada doméstica e essa cara é negra, né? Assim, então, em que o imaginário, a construção social que você tem sobre o trabalho doméstico é uma construção negra. E a operação do racismo no elevador, ela também é oposta. A gente estava falando recentemente, numa outra entrevista, da filha de um governador do Espírito Santo, Albuínos, ele foi o primeiro governador negro, que ela sofreu um episódio de racismo no elevador, onde ela morava, e ela foi vista como uma pessoa não dali, né? Não moradora. Então, assim, foi um emblema, né? Sim. E, assim, você fala no livro, assim, no final, de caminhos de ruptura. Queria que você comentasse um pouco sobre isso. Sim. E aí, acho que os caminhos de ruptura, acho que, né, pegando o gancho do que a gente acabou de falar, da questão do elevador, é entender que, assim, o racismo ele é um sistema de opressão, que ele envolve como é que a gente se organiza, né? Como é que se dá a organização produtiva das relações sociais e econômicas do nosso país, mas ele é, assim, primariamente uma dimensão de organização psíquica. O racismo organiza a nossa constituição psíquica, né?
Então, vai organizar quem eu olho ali no elevador e acho que é moradora, que pode andar ali, que não pode entrar, que pode acessar um espaço, que não pode, que vai entrar num shopping center e eu vou ficar olhando, monitorando ou não, né? Assim, essas várias dinâmicas. E aí, assim, quando a gente pensa em caminhos de ruptura, acho que um dos primeiros passa por aí, né? Assim, que aí vem um conceito da branquitude, né? Assim, do papel dessa branquitude, pensando branquitude como conceito, que é a ideia do lugar social dessa branquitude, o papel dela nessa reconstituição dessa dignidade do trabalho doméstico no Brasil, assim. É muito comum, até pela concepção da ideia de lugar de fala, que é até uma discussão que vem na coleção, né? Feminismos Plurais, que é o livro da Djamila Ribeiro, que é essa ideia, tipo assim, não, eu não sou negra, então eu não tenho lugar de fala para falar de raça. Que é essa ideia de que o racismo ele é um processo que, assim, né, ele é tão perfeitinho, né, ele é tão sofisticado, que ele racializa pessoas negras, né? Assim, é como se só as pessoas negras como tivessem... só elas têm cor. É como se o branco fosse a ausência da cor. Mas as pessoas brancas são racializadas. Então, elas têm esse lugar de fala para falar da dimensão racial, porque elas são racializadas. Sim, mas são coloca racializadas lugar como de pessoas neutralidade, brancas. né? Exato. Não de branquitude. Isso, não é neutralidade. Exatamente. Que remete muito àquela dinâmica também. Elas são humanas e a gente é negro, né? Assim, então, vem muito nesse lugar e nessa dicotomia. Então, acho que é essa chamada para as pessoas brancas dessa responsabilização, assim, nesse processo, né? Seja numa perspectiva macro, seja na perspectiva da relação que eu tenho com a diarista, que eu chamo 15 dias na minha casa, né? Assim, muito nesse lugar do micro ao macro, de como a gente constitui as nossas relações. E um outro processo, né, dessa questão do caminho de ruptura é muito do que a gente já falou, assim, é visibilizar essa organização política das trabalhadoras domésticas, né? E até nessa ideia de lugar de fala é muito comum a gente falar assim, tá, eu vou discutir, a gente está no mês do orgulho, então eu preciso chamar uma pessoa LGBT aqui para conversar comigo sobre o mês do orgulho. A gente não fala com essas mulheres, a gente não visibiliza essa luta política dessas trabalhadoras domésticas, né? Elas estão com soluções ali já prontas para muita coisa, né? Assim, então, a questão das diaristas. Elas pensam, né, em propor a ideia de um contrato de trabalho, ainda que seja alguém que só vá aqui 1 semana, 2 vezes na semana na sua casa, né? Contribuições previdenciárias específicas para essas mulheres, por categoria. Tem várias soluções pensadas, assim, né? O movimento negro em si, né? Assim, essa organização política dos trabalhadores domésticos está pensando em solução para esse país há muito tempo. Então, a gente precisa que essas pessoas estejam nesses espaços, né? Assim, de constituição. E acho que é isso, assim, é um lugar que perpassa por aqui, a gente está discutindo, que eu acho que envolve muito movimento de sensibilização, né? Eu acho que ele é super importante, mas a gente também atuar na questão das políticas públicas, questões legislativas, alterações no espectro mais amplo também, né? Que é o básico que muitas vezes a política não faz, que é ouvir as pessoas diretamente envolvidas, afetadas, e as soluções que elas trazem, né? Sim, aí só para terminar, eu queria mudar um pouquinho, né, o tema, só para você falar um pouco dessa questão do lugar que você ocupa, né? O que é ser, como é ser uma mulher negra numa universidade federal no Espírito Santo. Tem certeza? Tô brincando. Pode falar. Já falou que a gente pode falar, né? Exato. É difícil, tá? É difícil porque é um não lugar, né? Assim, então, e aí eu vou lembrar, tem uma autora que ela é feminista negra, Patricia Hill Collins, né? Ela vai escrever muito sobre esse lugar, que no inglês ela vai falar de outsider within. Né? Ela tá fora, mas ela tá dentro. Eu me sinto assim, me sinto fora, me sinto dentro, né? São lugares que a gente ocupa, é importante a gente ocupar, a gente tem que estar ali mesmo, né? Mas poderia ser mais fácil estar ali, né? Assim, essa replicação da dor de estar ali no espaço que não foi um espaço pensado para você, para suas dinâmicas, é um espaço doído, assim. Então, acho que a questão dos aquilombamentos que a gente vai dizer, né, assim, da gente encontrar os nossos e as nossas ali, é muito importante. Mas somos muito poucas, assim, muito poucos dentro daquele espaço, né? A estrutura, ela não está com a gente, a estrutura como um todo. Então é isso, é um lugar de resistência permanente, né? Assim, eu acho que é um pouco nesse processo. Ao mesmo tempo, acho que vamos falar tem parte boa, né? Assim, que eu acho que eu tenho um filho, né? Assim, sou mãe de solo de um menino de 12 anos
E eu estou conferindo para ele outras possibilidades também. Ele me escuta dando algumas aulas, né? Assim, ele vai vir numa outra dinâmica de letramento. Acho que é uma outra geração também, me conectar com essa outra geração de possibilidades. E, sobretudo, é lembrar que eu sou professora, né? E eu sou educadora né, nesse ponto. E eu acho que a educação ela tem um papel fundamental para a gente alterar essas dinâmicas da sociedade. Então, assim, é ver como é que não só você pode ser um ponto de transformação de dinâmicas, da importância da ação coletiva também nesses espaços, né? Mas também de você acolher as suas que estão vindo, que estão chegando nesse espaço. Eu acho que não é só o corpo negro ocupando esse espaço, que é importante como uma referência, como, né, especialmente para as pessoas também, né, negras, mas também o pensamento, né? Essa é a questão, né? Não só a imagem, mas também esse outro pensamento como que você traz, né? De trazer outros debates que estão esquecidos ou escanteados ou negados historicamente para serem colocados para essa geração que vem. Né? E para dizer, olha, não é só a gente tem que estar falando disso aqui não, porque a gente está cansado já também. Exatamente. Né? Assim, a gente também quer ser feliz, né? Assim, tem uma frase da Juliana Borges, que é uma das autoras também da coleção Feminismos Plurais, né? Que ela escreve o livro Empoderamento, Encarceramento em Massa, que ela fala, né? Uma mulher negra feliz é um ato revolucionário. E é isso, assim, a gente quer também ser mais leve, né? Assim, a gente quer ter o direito a isso também. O Sérgio Vaz também tem uma poesia sobre isso, mas eu esqueci, não lembrei, vai acontecer, acabarem, né? Só fala de problema. Né? Isso acabaram, eu falar, vou escrever aqui um mundo maravilhoso e tal, mas assim, a gente não quer ir leve pro nosso samba também, sabe? É isso. Então tá, muito obrigado, Juliana Teixeira, professora da UFSC, bom tê-la por perto aqui, né, com a gente, trazendo essa riqueza de debate. Essa foi a entrevista do século, a produção e locução é minha, Vitor Taveira, apoio técnico aqui do Cauã Elmer, nos bastidores aqui do Estúdio 42B. Se gostou, segue nossos canais, curte, compartilha, comenta, né, traga, difunda aí também a nossa imprensa independente. Lembrando também que o Século Diário todo dia tem notícias, né, no séculodiario.com.br. Estamos também no YouTube e plataformas de áudio. É isso e até a próxima. Obrigado, Juliana. Obrigada, foi ótimo. Entrevista do século. Conversas para pensar a realidade e a transformação do Espírito Santo.